Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos. O meu nome é Rodrigo. Eu não irei informar a região onde eu moro, mas por precauções. O relato, na verdade, é de um amigo que trabalhava como repórter investigativo. Ele tinha alguns áudios vazados em seu laptop. E esse áudio foi de um caminhoneiro chamado Klemer, que enviou para um amigo em 2015. Esse caminhoneiro ele acabou se matando logo após o áudio enviado. E eu enviei esse áudio para o canal Terror e Chuva. Não o áudio original, mas eu passei o áudio como relato. E é mais ou menos desse jeito. Espero que vocês gostem. E aí, Júnior, tudo bem? Como que você está, meu amigo? Rapaz, eu preciso desabafar com você. Este áudio vai ficar um pouco grande, mas é isso. Ao final do áudio você vai entender o porquê que ele ficou desse tamanho. Júnior, presta atenção, é mais ou menos isso aqui, cara. É um desabafo. Há muitos anos atrás, eu deixei o meu trabalho como motorista de ônibus para ganhar a vida como caminhoneiro. E no início, eu estranhei um pouco. Afinal, eu não tinha mais horário fixo, toda hora era hora, e eu acabava rodando diversas estradas, conhecendo assim lugares novos. Ou seja, no geral era até um bom emprego. Mas o único problema era a saudade que eu sentia da minha família, pois eu via minha esposa e filhos apenas 5 vezes ao mês. E sempre quando eu tinha que me despedir deles, era uma choradeira que só, pois os meus filhos ficavam muito tristes. E eu também. Aquilo acabava com meu coração, meu amigo. Mas eu botava na minha cabeça que era preciso trabalhar. Era para o bem deles e da minha esposa. Sendo que em uma noite qualquer, enquanto eu dirigia, eu ouvi uma notícia que um homem pedia carona para os caminhoneiros e depois os matava. Júnior, acredita que eu achei aquela notícia bem confusa, pois não citava o local e nem as vítimas. Enfim, eu não me importei com isso e nem sei se eu deveria ter me importado, pois durante uma parada num posto de gasolina, eu acabei ouvindo alguns caminhoneiros contando sobre o homem que matava os nossos colegas de profissão. E eles estavam muito assustados, temiam até por suas vidas. Porém eu continuei despreocupado, pois eu continuei fazendo as minhas viagens sem problema algum. Certa vez, em uma véspera de feriado, minha esposa me manda uma mensagem bem apavorada, me pedindo para dar notícias. Coitada, eu estava tão atarefado que eu fiquei até sem conversar com ela, e com meus filhos também, por 2 dias mais ou menos. E depois de concluir algumas entregas, eu acabei voltando para casa, e consegui passar um final de semana inteiro com a minha família. Eu cheguei em casa numa sexta-feira de manhã e só voltei para o trabalho na segunda-feira. Eu realmente estava exausto e antes de pegar a estrada novamente, a minha esposa me abraçou forte e pediu para que eu tomasse cuidado. Aquele abraço foi bem quente. Aquele abraço foi o abraço mais quente que eu havia recebido nos últimos anos. Foi então que, de volta ao meu trabalho, ao ligar o rádio, eu comecei a escutar mais notícias sobre os assassinatos que ocorriam pelas estradas. Mas as vítimas não eram apenas caminhoneiros, mas qualquer pessoa que estivesse andando sozinha nas rodovias, pois algumas testemunhas disseram que o assassino dirigia um caminhão. Ao saber disso, a minha displicência com o caso se transformou em preocupação, pois se o assassino dirige um caminhão, eu poderia conhecê-lo, pois em uma dessas paradas rotineiras, eu notei que havia manchas de sangue na porta do meu caminhão. Era como se fosse um aviso.
Eu mostrei aquilo a um amigo e ele também se assustou. E no outro dia, eu não tive mais contato com ele. Nós não nos falamos desde então. Foi então que eu estava conversando com a minha esposa sobre os assassinatos e ela pediu para que eu ficasse calmo e que se eu desconfiasse de algo, eu poderia chamar a polícia, pois pouco tempo depois ela caiu em lágrimas ao contar que um dos meus colegas havia sido brutalmente assassinado. A minha esposa sempre foi muito bondosa e preocupada com as pessoas ao seu redor, mas eu não entendi o motivo das lágrimas. Afinal, ele era meu colega e não colega dela. Na verdade, eles mal se falavam, apenas se cumprimentavam. E depois de eu saber da morte do meu colega, eu fiquei até um pouco abalado. Ele também tinha uma família que o aguardava em casa durante uma viagem ou outra. Eu sempre encontrava alguns colegas, velhos conhecidos de profissão, e isso acabava me distraindo. Era muito bom. Em um desses encontros, um amigo meu de longa data que há muito tempo eu não via, disse que precisava me contar algo importante. Na verdade, era para me mostrar algo. Então ele abriu a galeria de fotos do seu celular e mostrou algo que eu não acreditava, que só eu tinha permissão para ver, a minha mulher nua. Ele me mostrou ao menos 10 fotos da minha esposa. Ela mandava essas fotos para um colega meu que havia sido executado. Eles eram amantes. O meu amigo ficou surpreso ao notar minha reação, pois eu não esbocei reação alguma. Ele disse que me mostrou as fotos para eu não sentir pena daquele desgraçado, que costumava ser meu colega, pois ele mandava as fotos da minha esposa para todos que conhecia. Depois que ele me mostrou todas aquelas fotos, ele pediu para eu tomar muito cuidado, pois o homem do caminhão estava fazendo vítimas toda semana. Na hora que ele me contou aquilo, eu achei até engraçado. Após eu descobrir que eu estava sendo corno, eu não voltei para casa não. Eu concluí as viagens que ainda faltavam. E após eu concluir todas as viagens que faltavam, eu poderia já voltar para casa, mas eu preferi adiar um pouco o meu retorno, pois eu não estava preparado para ver o rosto da minha esposa. Aliás, até agora eu não voltei. Eu estou aqui pelas estradas, paro em algum hotel para dormir, descansar. E foi agora que veio a reflexão. Eu achei melhor passar esse áudio para você, Júnior, porque você é um cara mais próximo que eu tenho. Eu preciso mencionar algo para você que eu não havia mencionado antes. É que eu sempre ando com uma arma de fogo e algumas facas na boleia do meu caminhão. No começo, era até por precaução, mas depois que eu as usei pela primeira vez, eu passei a usar por diversão. E tantas pessoas com medo do assassino nas rodovias, até os meus filhos sempre preocupados, temendo pela minha vida, sem contar a desgraçada da minha esposa, que chora a morte do amante todos os dias e teme que eu possa ser a próxima vítima. É só para rir. Eu não tenho por que temer, pois o homem do caminhão sou eu. Boa noite a todos. O meu nome é Paulo. Eu tenho 50 anos de idade e moro em Goiânia. Porém, esse relato que eu irei contar não é comigo. É um relato de um amigo meu chamado Raimundo, um cearense de 60 anos de idade. Ele é caminhoneiro há mais de 30 anos. E de vez em quando nós nos encontramos em algum barzinho, ele acaba me contando algumas experiências terríveis que ele já teve na estrada durante a madrugada. E isso ele me conta pessoalmente. Eis que uma vez ele estava fazendo um trecho São Paulo e Goiânia, e o mesmo parou em um posto de gasolina para comer e abastecer. Sentou-se no balcão da lanchonete e fez o seu pedido. E quando estava comendo, sentou-se ao seu lado e começou a puxar conversa com ele. Conversa vai, conversa vem, e deu a hora dele ir embora.
Ele se despediu e saiu da lanchonete. Quando ligou o caminhão, ali estava a mulher. Ele abaixou o vidro para ver o que ela queria e ela pediu uma carona. Disse que morava na cidade vizinha e não queria ir até lá andando, apesar de perto, pois já eram 2 horas da manhã. Sem hesitar, o seu Raimundo aceitou. A cidade era realmente perto, 10 minutos depois de sair do posto. Chegaram ao trevo, a mulher apontou para a esquina ali no trevo e pediu para parar o caminhão. Ela desceu e ele acabou se assustando. Ela apontou para a esquina e pediu para ele parar o caminhão ali. Ela desceu e o seu Raimundo se assustou, pois ele viu que ali era o muro de um cemitério. Como que você tem coragem de ficar aqui, minha filha? Vamos embora, eu te levo para casa, não importa que seja longe. Ele disse com medo de deixá-la ali. Foi então que a mulher olhou para ele e disse: Oi, você não percebeu que aqui é a minha casa? Ela olhou em seus olhos e disse: Moço, eu já estou em casa, você ainda não percebeu? Ela se virou e foi andando em direção ao muro do cemitério, e em seguida acabou desaparecendo. Contando essa história e conversando com outros caminhoneiros, o seu Raimundo descobriu que o fantasma era de uma prostituta que residia na cidade onde ele a deixou. Ela teria sido abusada e morta por um outro caminhoneiro, que a pegou naquele mesmo posto. Dizem que o seu fantasma fica assombrando caminhoneiros como forma de vingança. E hoje em dia, ele me contou que hoje em dia ele sempre desvia do trecho onde encontrou a moça, com medo de vê-la novamente.